Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ela.com Você. Eu sou Elanã e vim aqui falar com você hoje sobre umas dúvidas que as meninas têm, né? Que as mulheres têm, que a gente sempre tem quando tá passando por um momento difícil no nosso relacionamento. Hoje eu quero falar com você umas perguntas que estão fazendo pra mim, o pessoal tá me mandando, às vezes no direct, lá no Instagram, me siga no Instagram, Ela.com Você, e aqui no YouTube também, tá bom? O pessoal tem falado muito, perguntado sobre muitas coisas. Vamos lá. Preste atenção. Existe um momento em que algumas coisas acontecem. Às vezes, quando vocês estão brigando muito dentro de casa, antes ativa o sininho, tá? Não esquece não. Se você não é inscrito, ativa o sininho e deixa seu like aí pra mim, tá bom? Para o nosso canal crescer e eu começar a fazer bastante live aqui no YouTube, ao vivão, né? Tá bom? Vamos lá. Aí, vamos lá. Às vezes vocês estão brigando muito e não sabe como vai resolver isso. Dá uma briga muito feia, o parceiro fala para parceiro, o esposo para esposo, o companheiro. Vai embora daqui. Bem, eu vou te falar. As coisas realmente são difíceis hoje, né? Os dias estão difíceis, a situação está muito difícil e a gente às vezes no meio do desespero não pensa. Tô sendo muito humilhada, tô grávida, acabei de ter bebê, ele tá com amante na rua, não me respeita, chega tarde em casa, fica na casa da amante, tá pensando que eu isso, que eu aquilo. Querida, deixa eu te falar. Primeiro, você não é obrigada a sair de casa. Se tua vida não corre perigo, você não é obrigada a sair de casa. Tá bom? Você pode aplicar o deixaria dentro de casa, você pode conviver. Vocês têm que entender que às vezes a separação de corpos dentro de casa não é divórcio. Ou mesmo quando chega a sair. Porque quando ameaça a vida da mulher, ou das crianças, ou mesmo a mulher é uma ameaça, porque tem mulher que perde o temperamento, perde a sensação, a sensibilidade. Então, nesse momento, o que eu te diria? Se afasta um pouco. Se você não está conseguindo se equilibrar, eu tenho um vídeo chamado Equilíbrio. Se você não conseguir se equilibrar, não conseguir perdoar a traição, tem os vídeos aí sobre a traição. Se você não conseguir, o que vai acontecer? Você vai ficando emocionalmente cansada. E essas brigas vão ficar frequentes. E ele vai chegar cada vez mais tarde em casa. E você vai ficar cada vez mais chateada e não vai gostar. Então vamos lá. O que vamos fazer? Comece a se afastar, né? O deixaria dentro de casa te dá essa possibilidade. O deixaria dentro de casa faz com que você tenha um tempo para você. Você se afasta daquele problema, daquilo que está te fazendo mal. Você se afasta daquilo que não está legal para você e passa a se concentrar em você, né? Como eu disse no outro vídeo, ou você se apega a algo que te fortalece, ou você vai se apegar a algo que vai te destruir. E o seu intuito não é se destruir, né? O seu intuito é se levantar. Então você tem que pensar, você tem para onde ir? Você vai embora para onde? Você vai sair com seus filhos? Você tem filhos? Você tem como se sustentar? Então, às vezes, não alimente algo, não construa, não acenda uma fogueira que você não vai poder apagar. Né? Eu sempre falo isso. Vamos fazer e pensar direitinho como que a gente vai agir nesse momento. Tenha calma, paciência, nada é resolvido, né, tão rapidamente. Então, a gente tem que ter um discernimento de o que eu vou fazer agora. Se você tiver amigos que não sejam amigos dos dois, ou que sejam e você sabe que está vendo e entende a situação, converse. Se você tem um pai, uma mãe, alguém que vai te entender e te apoiar te dando os bons conselhos. Eu tenho um vídeo chamado Que Vozes Você Anda Ouvindo? Dá uma procuradinha nesse vídeo para saber se você está ouvindo a voz de Deus e que tipo de vozes você anda ouvindo aí fora. Que tem amigo que só dá conselho ruim. Então procure um bom amigo. Procure quem te dá conselho legal. Conselho legal é aquele que vai te tirar da situação difícil, entendeu? É aquele que vai te fazer com que você veja, às vezes passando até por uma situação desagradável, mas que vai te trazer um benefício. Eu não digo financeiro, eu digo um benefício emocional. Então entenda o que eu estou falando contigo. Você tem que analisar antes de tomar a atitude de sair de casa. Qual é a consequência disso? Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai viver com seus filhos? Muitas perguntam, mas e a pensão? Se eu for brigar pela pensão, eu não vou voltar com ele. A justiça, a lei e a espiritualidade são duas coisas que nesse momento vão funcionar diferente. Por quê? Se você tem filhos, os seus filhos têm o direito, isso é um direito legal, a legalidade, a justiça dá o direito às crianças de não passar necessidade, isso não é você. Se seus filhos são menores, ele disse que eu tenho que trabalhar, ele disse que eu tenho que sair de casa, ele disse, e ele é quem para estar falando isso? É uma pessoa assim como você, que tem direitos e deveres, assim como as crianças que têm direitos e deveres. Muitas vezes a gente, no nosso relacionamento, só pensa na gente e esquece que vamos estar afetando os pequenos, né? E Deus está vendo isso, que às vezes a gente pensa tanto no próprio umbigo que não lembra,
que nós temos pequenos, que nós temos filhos, e a palavra diz que filhos são heranças do Senhor, eles são nossa responsabilidade, tá? Então você tem que pensar direitinho, pensa. Eu sei que se conselho fosse bom ninguém dava, eu não estou aconselhando, eu estou orientando você a você entender que nesse momento qualquer passo que você tome é igual no tribunal, tudo que você disser pode ser usado contra você. Então quando você for pensar nessa questão de eu vou sair de casa porque eu não aguento mais, e as crianças vão para onde? E o alimento delas vai ser suprido por quem? Muitas vezes nós temos que sim, que aturar algumas coisas. Não sou obrigada a aturar isso. É assim, você fez filho. Helena, você tá louca? Não. Prefiro passar fome. Você passa, mas e as crianças? Então, quando você tem filho, pensa direitinho. Se você tá sozinha, não tem filho, não depende do dinheiro dele, é totalmente independente, só vai sofrer no seu emocional. Você tem para onde ir, você tem quem vai te garantir, você tem quem vai te sustentar. Com filho ou sem, então vai. Isso é você e ele. Eu vou perder minha privacidade, mas pelo menos eu vou estar em paz. Vai! Né? Agora as pessoas perguntam e querem que a gente responda o que elas têm que fazer. Eu não sei o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que for melhor para você e para sua família naquele momento. Se você está apanhando, está correndo risco de vida, você tem que sair desse cara, nesse momento. Isso não quer dizer que você não vai mais lutar pelo seu casamento e nem você vai mais querer nunca mais vê-lo na face da terra. Tem gente que vai mudar e tem gente que não vai. Tem gente que nasceu mau caráter e vai ser mau caráter a vida inteira. Isso não sou eu e nem você que vai dizer. A gente não sabe como é que vai ser. A pessoa tem que querer, né? Deus tem que agir. São vários fatores. Você está dizendo que eu tenho que lutar por um cara que me bate, que é um relacionamento abusivo? Você é a favor disso? De maneira nenhuma. Não sou. Jamais sou e jamais serei. Mas tem situações em que a pessoa fala assim, ele me bate, mas eu amo. Então faz o seguinte, você sai fora dele, porque a primeira coisa que a gente faz quando trabalha vamos supor, eu trabalhei já como voluntária, num lugar onde a gente abrigava as mulheres, né, uma casa de mulheres, que você abrigava mulheres violentadas. A primeira coisa que a gente faz é tirar a pessoa da reta do agressor, né? O agressor, ele tem um alvo, e é você. Então, se você está sendo agredida, o que vai acontecer agora? Tem que sair. Tem que sair do alvo. O alvo é você. Tem que sair da mira. Então você vai se retirar, você vai ficar longe, né? Se você não tiver para onde, mas eu não tenho nenhum lugar para isso, tudo acontece comigo, eu faço o quê? Tenta não ficar na vista dele, né? Porque muitas sofrem caladas, não tem para onde ir, não tem mesmo para onde ir, não tem, né? E estão com filhos, então procura fazer as coisas, que o nosso país ainda é um país machista, infelizmente. E não tem lugar, não tem abrigo para todo mundo, que se tivesse seria bom, não tem. Então, se você está nessa situação e não pode sair, não pode se libertar assim, rapidamente, vou te dar uma dica. Não faça a sua presença ser percebida, né? Se você tem que fazer suas coisas, faça suas coisas. Viu que deu o horário dele, ou se for ela, normalmente é um homem agressivo, mas eu falo, né, em gêneros porque a gente tem homens que passam por isso também, não vou dizer que não tem, mas o normal é o homem. Então eu vou falar com você, mulher, sobre o seu homem, sobre o homem que está contigo, sobre o seu marido, seu companheiro. Né? Tentar fazer com que você não seja mira, não atrair atenção para você, né? Isso pode acontecer até na questão de uso de drogas. Às vezes eles chegam alcoolizados e drogados em casa e você torna-se o alvo, porque você vai lá, chegou agora por quê? Vai chamar a atenção de uma pessoa que já está fora de si, que já está com química, já está quimicamente transformada, transtornada. E a gente traz isso para o mundo cristão, nós estamos falando do mundo natural. Eu não falei pessoal, natural. Aí você traz para o mundo natural, a pessoa está quimicamente transformada, que é o seu fisiológico. As substâncias tóxicas que ela ingeriu fizeram com que ela se alterasse. Aí você vem na frente dela perguntar por que ela chegou àquela hora, se ela estava com amante, né? Se ele estava com amante, se ele bebeu, se ele gastou o dinheiro todo. Então você se coloca na linha de frente, você se coloca como alvo, você vira mira. E aí a pessoa não é sábia para poder entender que não adianta você brigar com uma pessoa que está quimicamente alterada. Aí vamos para o mundo espiritual. Se você acredita no mundo espiritual, vamos para o mundo espiritual também. Aí vai ter os opressores, né? O inimigo está ali naquela situação. Então, gente, são diversos fatores que a gente não consegue resolver só falando. Às vezes você tem que agir sabiamente, sair fisicamente da presença da pessoa. Outras vezes você tem que, a maioria delas eu digo até, porque eu sou cristã, ir para o joelho orar, porque o mundo jaz no maligno. Eu sou cristã e acredito na palavra, não tem como eu falar contigo sem falar de Deus. E eu vou falar. Então, muitas vezes tem que ir para o joelho, tem que orar, tá possuído mesmo, tá oprimido mesmo.
entendeu? E vai acontecer várias vezes. Então a gente tem que começar a ter estratégias para se proteger. Então você analisa tudo isso, faz uma listinha do que é legal para você, do que é saudável para você, para sua família, do que você pode suportar e o que você não pode. Quem sabe disso é você. Por isso que às vezes muitas mulheres são mortas, mas o suportar que eu digo, a gente está vendo aí um grande movimento sobre a agressividade que cresceu, né, em meio à pandemia, mulheres sendo mortas, mulheres sendo espancadas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de relacionamento com problemas como todo mundo tem no cotidiano. Não é você ser espancada nem violentada, tá bom? Então vamos entender, vamos se esclarecer. O esclarecimento é uma coisa fantástica, né? Mais uma vez a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Assistam os vídeos, se inscrevam no canal. Um grande beijo do coração de Deus, do meu coração, direto para o seu coração. Ela.com você.